Olá, meu povo lindo! Bem-vindos a mais um episódio do podcast Mar Interior. Eu sou a Luana e aqui é um espaço de escuta, aqui é um espaço para quem sente muito, que pensa demais e que é difícil nomear, sabe? Aquele sentimento, essas emoções. E é exatamente sobre isso, tá? Eu sou uma pessoa que já grava vídeos há muito tempo, só que agora eu decidi colocar em prática, então seja muito bem-vindo e que você continue acompanhando. Espero que você goste do conteúdo. É muito interessante isso, né? Aqui não tem certo ou errado, até porque a gente não tem como controlar muito o sentimento. A gente tem o autocontrole, a gente tem que ter autorregulação, mas também é muito interessante. A minha psicanalista falou uma frase que eu estava em crise de ansiedade, e eu falava assim, mas eu não tenho raiva, eu não tenho ressentimento, mas isso e aquilo, eu só quero que essa emoção vá embora logo, que esse sentimento aqui, esse negócio, essa crise de ansiedade vá embora logo, e chorando, né, aquela coisa, solução de chorar. E a minha psicanalista virou pra mim e falou bem assim, Lu, você só vai digerir isso tudo que você tá sentindo no momento em que você entender o que você está sentindo. E eu virei pra ela e falei, eu tô sentindo ansiedade, eu tô sentindo X, Y, I, Z. Ela falou, eu entendo isso que você tá falando. O negócio é que você tem que entender o que foi que engatilhou isso. O que foi que gerou, o que tá por trás disso. Eu não tenho como te falar aqui uma coisa pra você, porque aqui é muito aberto, entende? Então, cada um passa por seus problemas, cada um tem as suas situações, mas isso é uma coisa coletiva que todo mundo passou, passa e vai passar em algum momento por essa dor no peito de sentir demais e não saber o que tá sentindo, e esse turbilhão aqui, e passar mal, e aquela coisa. Respira. Vamos respirar aqui, galera, vamos respirar, porque, gente, primeiro que a vida é muito curta pra gente ficar bitolado com coisas simples. E sempre que a gente passa por aquela fase, a gente olha pra trás e fala, putz, era isso? E eu falo disso até de momentos pesados, tá? É muito complicado, mas ao mesmo tempo, tudo é referente ao que você sente, como você vê a situação. Só um parênteses aqui, por exemplo. Em julho do ano passado, eu fiquei 30 dias de cama, porque eu tenho problema na coluna, e aí eu não conseguia levantar da cama por 30 dias, galera. Do meu marido ter que me ajudar, de tomar banho ser difícil, porque eu travei a coluna, e tipo assim, dia sim, dia não, eu tava travando, então eu não conseguia fazer as coisas. E mesmo ali, naquele momento em que eu estava com medo de ficar paraplégica, em que eu estava com medo e me sentindo inútil, nada, porque meu marido tinha que trabalhar e cuidar de mim, e eu me senti muito mal. E esse turbilhão, essa dor no peito de sentimentos avassaladores, que a gente precisa ter autocontrole e autorregulação, eu só passava por aquilo e eu sempre focava que eu saia disso muito melhor do que eu entrei. Que isso aqui seja uma fase de testemunho para mim, que eu seja muito próspera depois disso e que eu passe por essa aprovação com muita positividade. Entende o que eu quero dizer? O sentimento estava ali, a situação estava péssima, mas esse turbilhão de sentimentos é, digamos, necessário para que você saiba controlar. Você está sentindo tudo junto. Coloca cada coisa numa caixinha, mas saiba entender o que é cada caixinha, sabe? Peraí, isso aqui é prioridade. Peraí, isso aqui não é o que está de fato acontecendo. Então, saber diferir isso é uma coisa muito importante. E 5 coisas, assim, que eu faço para suportar o mar de emoções e, de certa forma, esse mar ficar tranquilo e em equilíbrio novamente. Terapia, sem dúvidas. Gente, terapia. Terapia é uma coisa bizarra de como funciona. Mas é um processo. Eu já faço terapia há mais de 10, 15 anos. E ainda
a gente vai morrer e não vai estar perfeito. Então, a gente está sempre sendo um diamante lapidado. A terapia é extremamente importante. Segunda coisa, gente, um hobby que vocês façam. Eu toco violão, eu vou limpar a casa para organizar meus pensamentos, eu vou escutar música, sabe? Um hobby, alguma coisa que você faça que te tire aquele peso, que te tire. Não é questão de fuga do sentimento, mas uma fuga do descontrole. Algo que te regule. Seja contar de 1 a 10 devagarzinho, seja uma respiração. Sabe? Encontre a tua forma de se autorregular. Eu falo que tô falando aqui muito de autorregulação, porque não tem outra opção, gente. Tipo assim, você não pode colocar a sua vida na mão de uma psicóloga, ou na mão do seu marido, ou na mão de um amigo, porque cada um tem sua própria vida. E naquele momento em que você está simplesmente no mar, no pico ali, ó, na onda, no pico da onda de emoção, você tem que se autorregular. Porque a gente não pode depositar toda essa emoção em alguém, entende? Então é isso que eu tô querendo passar para vocês. E, aproveitando, já estamos aqui, né? Vou falar aqui 2 cartas. Você escolhe número 1 ou número 2. Tô pegando a carta. E aí você... Opa, caiu as 2 aqui, olha. Ó, deixa eu pegar assim. Carta número 1 e carta número 2. Para você que escolheu a carta número 1, saiu a Roda da Fortuna. Então, o conselho que eu vou te dar aqui agora, tá? Lembrando que isso aqui é uma tiragem coletiva, não deixem de fazer sua terapia, não deixem de se cuidar e entendam o que realmente disso é uma mensagem para você, tá? Então, assim, para você que tá nesse pico de emoção, essa carta, ela me traz aqui na intuição, nos cursos que eu fiz, no meu tempo de experiência que eu jogo tarô, tudo são fases. A Roda da Fortuna, ela vem aqui muito para te lembrar que tudo gira, tá? Os ciclos passam, as fases passam. Me traz muito uma positividade. Seja mais positivo, sabe? Eu não vejo nenhum problema em seu caminho, não vejo o caminho fechado, não vejo nada de negativo, a não ser aqui dentro, na cabeça. E a Roda da Fortuna, ela fala exatamente isso. Sobre o como você precisa concentrar o seu pensamento no positivo, forçar o seu corpo, as tuas ações, o teu campo para ser mais positivo e lembrar, gente, a roda gira, tá? Então, esse momento que você está passando enfim, o que você esteja passando, essa fase vai passar, tá? E que se você for positivo o suficiente, se você for focado e se dedicar o suficiente para passar por essa fase da melhor forma, vai dar certo, tá? Vem muita prosperidade, digamos. Eu não falo fortuna no sentido financeiro. Eu acho que aqui eu tô falando muito mais no sentido realmente de sentimento, uma recompensa interna de, caraca, eu passei por isso, entende? É mais esse sentimento, esse recado que eu queria passar para você hoje. Para você que pegou a carta 2, saiu a morte. Calma, calma, calma. Não é uma mensagem negativa, tá? Tudo depende do ponto de vista que você tem. Aqui, ela vem para me falar assim, para passar o recado para você, que é o seguinte. Você tá passando por uma fase de mudança. Você tá encerrando um ciclo para começar outro. Então, assim, é um renascimento. Essa versão antiga tua, dá tchau pra ela. Para de se apegar com essas coisas antigas que você não cabe mais. Para de, sabe, às vezes você... Nossa, gente, eu tô assim... Cara, é o seguinte. Vou pensar muito bem nas minhas palavras. Porque, assim, isso aqui é uma tiragem coletiva. Então, talvez essa mensagem não seja pra você em específico e seja pra outra pessoa que vai assistir. Mas se te couber, escuta com o coração, tá? Em quantas situações você tá se colocando e se obrigando a continuar nessa coisa porque você simplesmente tá num cômodo?
entende? Você tá ali num comodismo, numa coisa confortável. Aqui tá falando para você encerrar esse ciclo, sabe? Encerra esse vínculo, seja com uma pessoa que esteja sendo tóxica com você, seja com um emprego que não tá legal. Começa, recomeça. A gente tá vivo. Então, assim, a oportunidade que você tem é essa, sabe? Aproveita para recomeçar. Claro, faça com consciência. Quer trocar de serviço? Planeja isso melhor, vai fazendo aos poucos. Quer encerrar essa relação? Não faça de mau agrado. Termine esse vínculo de um jeito positivo. Ah, mas fulano me traiu. Ah, mas fulano me bateu. Ok, isso é o que a pessoa fez. Isso não é o como você precisa agir. Tudo é referente ao como você vai lidar com a situação. O negativo tá aí. Você escolhe se vai continuar com ele negativo ou se você vai lidar com isso positivamente. E então, veja isso de uma forma positiva, tá? Encerra isso que tá te prendendo de alguma forma nessa ansiedade constante que você tá sentindo. Porque, cara, onde você quer chegar com isso? Entende? Revê isso daí e renova isso. Tira isso que estava antes e renova essa energia, renova esse pensamento, renova esses sentimentos, dá um jeito de fazer uma limpa, tá bom? Eu espero que essas tiragens tenham ajudado você e que vocês continuem me acompanhando, que vocês tenham gostado e se vocês quiserem fazer uma tiragem particular, alguma coisa do tipo, me chama no WhatsApp, que tá aqui passando na tela, e vamos fazer uma consulta, vamos ver o que tem aí no seu caminho, vamos ver como é que você tá, vamos ver aí a situação que você está vivendo, vamos fazer uma consulta particular para você, de fato, eu poder te aconselhar de uma forma mais objetiva, entende? Porque a vida não é fácil. E, gente, por favor, não deixem de fazer terapia. Se você tá sentindo esse mar todo, assim, e tá num ponto insuportável, por favor, faça terapia, procure alguém, um amigo, um familiar, mas não deixe isso te abalar a ponto de fazer coisas erradas, tá bom? E é isso. Eu me chamo Luana, eu agradeço muito por você ficar até aqui, e eu espero de verdade, eu desejo que minha mãe Iemanjá lhe abençoe grandemente, que lhe dê muita prosperidade, que lhe dê oribom. Isso é muito necessário, gente. Que você sinta com o coração e que você consiga se autorregular. E eu espero que essas palavras cheguem a você como a água no deserto. Quando a gente está precisando muito de algo e aquilo chega num momento que a gente precisa, sabe? É isso. Me segue no Instagram, curte o vídeo, comenta, vê meu site, sabe? Vê lá as coisas que eu fico postando. Vem fazer uma consulta de tarô. E muito obrigada!